Bom dia, professora. Bom dia a todos. Hoje vamos falar um pouco sobre os principais riscos associados à engenharia química no contexto de segurança no trabalho. Vamos começar, então, contextualizando a indústria química. Trouxe a imagem do vidro de Alexandria e de um pixel tingido de azul, uma espécie de vaso antigo. Eles atestam que há milênios as sociedades já tinham controle de processos químicos que ajudavam a produzir artigos que seriam usados pelas civilizações daquele tempo, como vidros, porcelanas, corantes, bebidas e medicamentos. Essa evolução continua na Idade Média. Trouxe a imagem de Jabir ibn Hayyan, um dos expoentes da alquimia islâmica, e de Theophrastus von Hohenheim, Paracelso. A alquimia, apesar de a gente sempre pensar nas coisas mirabolantes, ela contribuiu muito para manter viva a prática da química e também para desenvolver outras áreas, como a medicina. A indústria química moderna, como conhecemos hoje, ela só veio surgir no século XVIII na Inglaterra, durante a primeira Revolução Industrial. Trouxe a imagem de uma fábrica já no século XIX, e de Nicolas Leblanc, que foi responsável pela criação de um dos primeiros métodos a serem usados em escala industrial. Um dos principais produtos nessa época era o ácido sulfúrico e o carbonato de cálcio. Já no século XIX, com o advento dos combustíveis fósseis, do início da indústria petroquímica, de fertilizantes, os primeiros fármacos e plásticos, a evolução continua. Eu trouxe a imagem da fábrica da BASF em Ludwigshafen, e até chegar nos dias atuais, quando a indústria química é responsável pela produção de diversos produtos que atendem desde consumidores diretos, né, até outras indústrias. Trouxe aqui uma imagem da refinaria da Aramco em Castanura, na Arábia Saudita. E, como sabemos, a indústria química ela trabalha com produtos, com substâncias voláteis extremamente perigosas. Então, é de esperar que a indústria química seja expoente, um exemplo de segurança. Só que nem sempre é assim, né? Os acidentes que aconteceram ao longo da história atestam que não é um negócio tão fácil, é necessário muita atenção a todos os detalhes para que acidentes graves, muito graves, não aconteçam. Trouxe aqui alguns exemplos. O desastre de Bhopal, ocorrido em 84, na região central da Índia, numa indústria da Union Carbide Corporation. Houve um vazamento de gás de isocianato de metila e 500 mil pessoas tiveram que ser evacuadas. E ao menos 13 mil morreram. Então, o negócio foi bem terrível e é considerado o pior desastre industrial da história. Trouxe também o desastre de Texas City, muito semelhante ao ocorrido no ano passado em Beirute, no Líbano, só que nessa época aí, né, em 47, nos Estados Unidos, houve um incêndio num cargueiro que levava nitrato de amônia e explosão. 581 pessoas morreram, e é o pior desastre industrial da história dos Estados Unidos. Alguns acidentes nucleares, né, especialmente o famoso Chernobyl, Fukushima, né, o último dos mais famosos, que atestam que os acidentes, e dão um exemplo, né, mostram para a gente que os acidentes em indústria química, elas impactam de diversas formas. Não só a gente, como ser humano, mas também todo o meio ambiente. Né? Então, é um negócio muito terrível. E também não acontece apenas por erros nossos, mas também pela contribuição de fatores externos, como no caso de Fukushima, que foi o terremoto e o tsunami. Também o acidente de Fluxborough, no Reino Unido, em 74, que, segundo investigações, ocorreu por causa de um problema num equipamento. Esse equipamento tinha sido alterado e não houve a supervisão de um engenheiro mecânico. Então, isso mostra que engenheiros químicos têm que também ter o conhecimento, ou ao menos ter alguém para auxiliar também em operações como essa, né? E cerca de 28 pessoas morreram, 36 ficaram feridas e tiveram muita sorte de não ter acontecido numa semana de trabalho, foi no final de semana esse acidente. O derramamento da Sandoz,
no cantão suíço de Basel-Landschaft, ocorrido em 86, pintou o rio Reno de vermelho e matou boa parte da população de enguia europeia. Um negócio que foi muito grave na época. E por último, a explosão de Opal, ocorrida há 100 anos atrás, completou em setembro, ocorrido na fábrica da BASF, em Opal, num dos reatores, que tinha uma mistura lá entre sulfato de amônio e um fertilizante de nitrato de amônio. E teve consequências terríveis, quase 600 pessoas morreram, 2.000 feridas, e a explosão foi sentida até 300 quilômetros de distância. Então foi algo muito bruto, muito poderoso, um terrível acidente. Agora, meus amigos e colegas vão continuar agora o trabalho, explicando certinho os riscos, outros riscos e toda a ética por trás da segurança no trabalho. Então, agora nós veremos os riscos associados à indústria química e à engenharia química. Primeiro, nós temos os riscos de substâncias nocivas, que são substâncias, ácidos e bases fortes, substâncias tóxicas ou radioativas, que são substâncias que oferecem diretamente uma periculosidade ao trabalhador. São substâncias que podem levar a uma intoxicação, uma queimadura, e até mesmo a morte, né, por diversas formas, e oferecendo assim um grande risco ao trabalhador de forma direta, né? Por isso que é tão necessária a utilização de equipamentos de segurança e entre outras boas práticas na operação no trabalho que envolve as substâncias nocivas. Depois nós temos os riscos de incêndio, que são destacados, né, as substâncias com baixo ponto de fulgor, as substâncias que queimam muito facilmente, dentre eles a indústria de óleo, refinaria de petróleo, indústria de álcool, querosene, e assim como outras indústrias também, por exemplo, essa do exemplo da foto, é uma fábrica de embalagens, também indústrias que mexem com papel estão sujeitas à ocorrência de incêndios, e é um risco a que está sujeito o trabalhador no seu trabalho. Depois nós temos os riscos associados à temperatura. Dentre os diversos processos em uma fábrica, a maioria dos processos que envolvem temperatura passa facilmente dos 50 a 60 graus Celsius. As máquinas que operam com temperatura. E essa temperatura já é suficiente para causar uma queimadura ou mesmo iniciar um processo de desconforto. É uma temperatura além daquilo que é o normal e para um desenvolvimento saudável de um ser humano. Então, dentro desse quesito, é muito necessário o cuidado nos equipamentos que envolvem a temperatura, e é um risco a que está exposto o trabalhador, tanto no contato direto como no ambiente a que está empregado, que está instalado o determinado equipamento, o risco da temperatura. Depois, nós temos os riscos de explosões. As explosões, normalmente, a gente associa à explosão térmica, né? A liberação de calor, e principalmente ao fogo, mas não só são de fogo que existem as explosões. Nós temos também as explosões a partir de reações químicas exotérmicas, que liberam muito calor, liberam gases também, como também reações só por pressão, como, por exemplo, essa da imagem, é a explosão de uma locomotiva, que não é dentro da indústria, mas é o princípio básico de uma operação unitária, que é a caldeira, né? Que é a utilização do vapor e que é muito necessária dentro da indústria, né? Na maioria das indústrias. Então, é um risco muito comum que está associado, que é a explosão, não só de caldeiras, mas com vários equipamentos, como torradores, secadores a spray, queimadores. É um risco muito grande a que está associado à indústria, não só da engenharia química, mas a química também. Depois nós temos os riscos associados ao maquinário e equipamentos, que são o risco associados normalmente ao mecânico, né? Então, equipamentos que desempenham função se movendo, com braços, alavancas, e é um risco que está associado ao trabalhador, que normalmente a gente lembra, por exemplo, o uso de celular dentro de uma fábrica,
é perigoso, por causa que a pessoa pode entrar em choque com alguma coisa que se move, e entre outros riscos, também se destaca o risco de magnetismo. Então, dependendo do local, a pessoa não pode entrar com aliança, não pode entrar com pulseiras, colares. É um risco a que está associado o trabalhador dentro de uma indústria. Por fim, nós temos os riscos de intoxicação e de falta de oxigênio. Esse risco também ele é ligeiramente comum, infelizmente, porque na maioria das indústrias onde é necessário a utilização de frio, né, de refrigeração, como por exemplo um frigorífico, ou mesmo um local onde seja utilizado a técnica de secagem por liofilização, é utilizado um compressor que normalmente usa um gás que é tóxico. Seria, por exemplo, a amônia, que é um gás muito tóxico, ou sulfeto de hidrogênio, entre outros gases. São gases que podem levar à intoxicação, assim como, por exemplo, o próprio monóxido de carbono dentro da combustão, equipamentos, às vezes, que trabalham com motores a diesel, a gasolina, podem levar a expor ao trabalhador a esse risco de falta de oxigênio ou de uma intoxicação. É destacada a falta de oxigênio porque são coisas distintas, a pessoa ser a falta de oxigênio, por exemplo, o oxigênio ser suprimido por um outro gás e a intoxicação por um gás tóxico. Então, por isso tem essa pequena distinção. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. E, bom, eu sou o João Vitor e eu vou estar falando agora sobre a razão para o cuidado com si mesmo e com o próximo. Isso a princípio pode parecer uma coisa um tanto óbvia quando pensamos assim que todos temos que cuidar do próximo, né? Mas eu vou fazer aqui uma breve reflexão e tentar relacionar isso com acidentes de trabalho e a segurança no trabalho em si como disciplina. Como podemos ver, temos aqui a imagem do filósofo Foucault, esse que, em seus livros, entre um deles a Hermenêutica do Indivíduo, fala muito sobre o cuidado em si mesmo, que o indivíduo deve ter para alcançar a liberdade. Avançando um pouco, temos entender que essa questão do cuidado de si e do próximo, ela é dividida em três aspectos básicos, sendo dois deles muito relacionados, com uma origem quase comum, que é o aspecto moral, né, e ético, sendo esse resumido na questão comum de que todos sabemos que temos que cuidar do outro e de si mesmo. É uma ideia da sociedade em si. Ninguém espera que o outro vai fazer mal sem um motivo aparente. E isso, apesar de ser embasado na nossa moral, ela é reafirmado por meio das leis positivas, tendo aqui alguns exemplos das origens dessas primeiras legislações, começando num texto da igreja do período da primeira revolução industrial, o Rerum Novarum, que foi uma primeira espécie de ideal de leis trabalhistas que afirmavam a segurança do trabalhador. E essas leis foram avançando, se tornando mais modernas com o tempo, como o Tratado de Versalhes já reafirmava mais algumas coisas, a CLT no Brasil e o surgimento das normas que regulam a segurança do trabalho. Todas essas leis têm como objetivo reafirmar isso e tornar mais transparente o que deve ser feito. Outro aspecto importante, e talvez o que mais é levado em consideração quando é um investimento em prol da segurança no trabalho, é o aspecto econômico. Pois, como pode se observar nas imagens, acidentes de trabalho causam muito prejuízo, esses podendo levar a empresas até a falência, ou seja, é um fator preponderante nisso. E junto com todas essas outras coisas, temos essa conclusão de que cuidar do próximo é uma forma de cuidar de si e evitar prejuízos maiores. Muito obrigado.
Meu nome é Hugo e eu vou estar falando um pouco sobre por que a segurança do trabalho é importante na área química, né? Vamos ver o que a área química tem de diferente com as outras áreas. A área química é uma área onde, né, o empregado ali ele vai trabalhar muito com produtos químicos e processos químicos. Muitas vezes esses produtos químicos, né, possuem algumas particularidades. Muitas vezes esses produtos são produtos corrosivos, produtos tóxicos, produtos ali que exigem uma manipulação mais adequada, né, um maior cuidado, né. Muitas vezes esses produtos necessitam, né, como eu disse, de uma manipulação onde o trabalhador ali tem que estar atento ao que está fazendo e com os EPIs, né, com luvas, com máscaras, né, adequadas ao que ele está fazendo. E também o cuidado no armazenamento desses produtos, uma vez com que eles, né, podem ocasionar até mesmo explosões se armazenados de forma inadequada. Aqui, agora, né, a gente vai abordar um pouco sobre a integridade física e mental desse trabalhador, né. A segurança do trabalho vai fazer com que essa integridade física e mental seja respeitada, né? Colocando aí de forma objetiva. O que seria integridade física, né? Seria evitar, né, prevenir com que esse trabalhador sofra algum tipo de acidente ou ferimento ali, né? O que é importante para que esse empregador, né, evite tais tipos de acidentes, né? No caso aqui eu trouxe uma figura onde tem esse bonequinho aí e ele está mostrando, né, o uso de EPIs, né? O capacete, o protetor, né, de ouvidos, né, o óculos de proteção. Aqui a gente tem, né, a máscara, né, que talvez vai ser importante para a manipulação de produtos tóxicos, onde o trabalhador, né, tem que evitar, né, a inalação ali daquele, né, daquele produto que muitas vezes pode ser um produto volátil, né, o uso de luvas, né, no caso de produtos corrosivos. E agora eu vou, né, falando um pouco sobre a integridade mental, né, uma vez que a integridade física ela é respeitada, né, o empregado ali está se sentindo seguro no ambiente de trabalho dele, a integridade mental, né, vai fluir de uma forma muito melhor, porque ele se sente ali seguro, né, fazendo com que ele trabalhe tranquilo, sem medo de se machucar, sem medo de acontecer algum acidente com ele. Aqui também eu estou trazendo um pouco sobre o engajamento da equipe, né? No caso aqui a gente pode fazer uma analogia a essa figura, onde esse carinha aqui, né, pode ser o empregador e aqui os empregados, né? O empregador está direcionando os empregados ao alvo, né? O que seria isso, né? Poderíamos, né, associar a uma segurança do trabalho. O empregador está fornecendo uma segurança do trabalho aos seus funcionários, né, direcionando eles à forma correta de trabalhar, né, ocasionando um engajamento muito melhor da equipe, né, pois os funcionários vão se sentir ali seguros no ambiente deles, trabalhando de uma forma muito mais tranquila e efetiva. E aqui eu trouxe algumas particularidades, né, como eu estava comentando, de alguns particularidades de produtos químicos, né, da área química. No caso aqui, eu trouxe, né, o explosivo, né, o inflamável, né, que muitas vezes exige um armazenamento mais adequado, oxidante, gás pressurizado, corrosivo, no caso, uso de EPIs de luva, né, seriam bem importantes no caso aqui, tóxico, né, o uso da máscara como EPI de proteção, tóxico irritante, perigoso para o corpo, né, mutagênico e danoso para o meio ambiente, né. Então essas seriam algumas particularidades, né, da segurança do trabalho na área química.